Este assunto é um tema polêmico e necessário. Vivemos em um tempo em que a sexualidade está cada vez mais exposta e debatida. O acesso à informação e a influência da mídia trouxeram uma avalanche de conceitos, práticas e ideologias que desafiam os padrões bíblicos. Dentro desse contexto, surge a polêmica pergunta: Deus condena o sexo anal? Essa questão gera controvérsias porque toca em duas áreas sensíveis. 1. O ensino bíblico sobre a sexualidade e 2. A vida íntima do casal cristão. Muitos confundem o que a Bíblia condena como pecado sexual com aquilo que é uma questão de escolha pessoal entre marido e mulher. Neste estudo, vamos esclarecer o que Deus diz sobre sexualidade no casamento, o que a Bíblia condena explicitamente, relações homossexuais, adultério, prostituição, etc. O que não está condenado na Escritura, mas requer discernimento, cuidado e santidade. Porque práticas como sexo anal e oral levantam preocupações físicas, espirituais e morais. A responsabilidade do casal cristão de manter o leito sem mácula. Hebreus 13:4. Primeiro, a sexualidade é um dom criado por Deus. Antes de qualquer discussão sobre práticas específicas, é essencial lembrar que a sexualidade foi criada por Deus e não é pecaminosa em si. No Éden, Deus instituiu o casamento e ordenou: crescei e multiplicai-vos. Gênesis 1:28. Portanto, deixará o homem o seu pai e a sua mãe, e unir-se-á à sua mulher, e serão ambos uma só carne. Gênesis 2:24. A expressão uma só carne fala de união total, espiritual, emocional e também física. O prazer sexual não foi uma invenção humana, mas um presente divino. No livro de Cantares, Deus celebra a intimidade conjugal com linguagem poética e apaixonada. Portanto, o sexo dentro do casamento é santo, puro e aprovado por Deus. A condenação bíblica não está no sexo, mas em relações sexuais fora do padrão divino. Segundo, o que Deus condena claramente na sexualidade. A Bíblia condena diversos tipos de práticas sexuais que pervertem o propósito original de Deus. Relações homossexuais. Com um homem não te deitarás como se fosse mulher. É abominação. Levítico 18:22. Deus os entregou a paixões vergonhosas. Homens com homens cometendo torpeza. Romanos 1:26 e 27. Adultério e fornicação. Sexo fora do casamento. Fugir da prostituição, 1 Coríntios 6:18. Não adulterarás, Êxodo 20:14. Bestialidade, incesto e orgias, Levítico 18. Gálatas 5:19 a 21. Em nenhum texto bíblico existe condenação direta ao ato sexual anal ou oral entre marido e mulher. A condenação recai sobre com quem se faz sexo e com qual propósito: luxúria, idolatria, promiscuidade. Por isso podemos afirmar com segurança: Deus não condena o sexo anal como prática em si. O que ele condena é o pecado sexual fora do padrão homem e mulher no casamento. Terceiro, o princípio de Hebreus 13:4. O leito sem mácula. Este versículo é fundamental. Digno de honra entre todos seja o matrimônio e o leito sem mácula. Porém, aos que se dão à prostituição e aos adúlteros, Deus os julgará. Hebreus 13:4. Aqui temos o princípio que rege a sexualidade cristã. Tudo que o casal faz no leito é permitido, desde que não macule o leito. Macular o leito significa trazer práticas que envolvam pecado, imoralidade, violência, pornografia, fantasias com terceiros, etc. Ou seja, não existe um manual de posições bíblico, mas sim um limite moral e espiritual, a santidade do leito. Se um casal cristão decide, com consenso e respeito mútuo, experimentar práticas específicas, isso se torna uma questão de consciência, não de doutrina. Porém, tudo deve ser feito com amor, higiene, moderação e respeito ao corpo, que é templo do Espírito Santo. 1 Coríntios 6:19 e 20. Quarto, sexo anal e oral.
Questões de saúde e ética cristã. Apesar de não haver proibição bíblica explícita, há motivos práticos e espirituais pelos quais muitos cristãos rejeitam essas práticas. Questões de saúde. O ânus não foi criado para a penetração. Sua mucosa é extremamente sensível, aumentando o risco de fissuras, sangramentos e infecções. Há maior risco de transmissão de ISTs, inclusive dentro do casamento se houver contaminação. A região anal contém grande concentração de bactérias intestinais. O contato com a boca, no sexo oral anal, pode causar infecções graves. Questões morais e espirituais podem estimular fantasias imorais aprendidas do mundo pornográfico. Podem gerar constrangimento, dor, repulsa ou traumas no cônjuge. Podem transformar o ato sexual, que deve ser de amor e entrega, em um ato de luxúria e prazer carnal descontrolado. Portanto, ainda que não sejam condenadas como pecado, essas práticas devem ser avaliadas com muita prudência. O casal cristão deve perguntar: isso edifica nosso relacionamento? Isso glorifica a Deus em nosso corpo? Isso respeita os limites e sentimentos do meu cônjuge? Se a resposta for não, então não deve ser feito. Quinto, a sexualidade como expressão de amor, não de luxúria. O propósito do sexo no casamento não é apenas procriação, mas também amor, união e prazer mútuo. No entanto, esse prazer deve ser expressão do amor e não da luxúria. A luxúria transforma o outro em objeto de satisfação pessoal. O amor, ao contrário, busca o bem do outro. Paulo disse: o amor não busca os seus interesses. 1 Coríntios 13:5. Assim, se um cônjuge força ou manipula o outro a fazer algo que ele não quer, mesmo que não seja tecnicamente pecado, isso fere o princípio do amor e se torna pecado. Por isso, o sexo no casamento precisa ser consensual, nunca forçado. Respeitoso, considerando o pudor do outro. Santo, feito com o coração limpo diante de Deus. Higiênico e seguro, cuidando da saúde do casal. Sexto, multiplicação e o propósito original de Deus. Outro ponto importante é que Deus ordenou ao homem e à mulher: crescei e multiplicai-vos. Gênesis 1:28. Isso não significa que todo ato sexual precise gerar filhos, mas indica que a sexualidade foi criada com finalidade reprodutiva primária e prazer secundário. O sexo anal, por sua natureza, não gera vida. Isso não o torna automaticamente pecado, mas mostra que não é o propósito principal do ato sexual instituído por Deus. Esse argumento reforça que Deus estabeleceu o padrão de um homem e uma mulher, e não dois homens ou duas mulheres, pois a homossexualidade é estéril e contrária à ordem da criação. Portanto, o problema bíblico não está no ato isolado, mas na quebra da ordem de gêneros criada por Deus. Sétimo, quando o sexo se torna pecado dentro do casamento, mesmo entre marido e mulher, o sexo pode se tornar pecado quando há violência, humilhação ou coerção. Há fantasias com outras pessoas. Mateus 5:28. Há uso de pornografia, brinquedos eróticos ou práticas pervertidas. Há dependência sexual que escraviza o casal. Há desrespeito ao corpo, que é templo do Espírito Santo. 1 Coríntios 6:19. Portanto, o casal deve manter vigilância espiritual sobre sua vida sexual. O inimigo tenta transformar algo puro em algo sujo. Mas Deus quer que a intimidade do casal seja fonte de amor, unidade e prazer santo. Oitavo. Deus quer santidade e amor no leito conjugal. Depois de analisar toda a questão à luz da Bíblia, podemos resumir: Deus não condena o sexo anal ou oral de forma específica na Bíblia. Deus condena relações entre pessoas do mesmo sexo e qualquer prática sexual fora do casamento. O que o casal faz entre quatro paredes é de interesse apenas entre eles e Deus, desde que não macule o leito. Contudo, o casal deve considerar os riscos físicos, as implicações espirituais e os princípios do amor cristão antes de praticar qualquer ato. A prioridade de Deus não é o como o casal pratica sexo, mas o coração com que vivem essa intimidade. Quer comais, quer bebais,
ou façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. 1 Coríntios 10, 31. Portanto, a pergunta correta não é: isso é permitido? Mas, isso glorifica a Deus e fortalece nosso amor? Se a resposta for sim, e não houver pecado envolvido, o casal está em liberdade. Se a resposta for não, então é melhor se abster, por amor a Deus e ao cônjuge. 9. Conselhos pastoral práticos. Conversem abertamente sobre seus limites e desejos, sem julgamentos. Respeitem o não do outro, o amor não obriga. Evitem práticas aprendidas na pornografia, pois distorcem o plano de Deus. Cuidem da higiene e saúde. O corpo é templo do Espírito Santo. Orem juntos e consagrem a vida sexual ao Senhor. Não se comparem a outros casais. Cada leito é único diante de Deus. Termino dizendo: esse tema pode parecer desconfortável para muitos cristãos, mas precisa ser abordado com maturidade. O diabo tem deturpado a sexualidade, mas Deus deseja restaurá-la à sua santidade original. O sexo é bênção no casamento, mas não é tudo. É apenas um dos muitos meios de expressar o amor. O casal que busca glorificar a Deus na intimidade colherá frutos de união, paz e alegria. Que este estudo ajude casais cristãos a viverem sua sexualidade com liberdade, responsabilidade e santidade, sabendo que Deus não os condena quando vivem em amor e pureza.